Agora nós estamos examinando o que a Bíblia diz sobre o Evangelho. Muitas pessoas pensam que já ouviram e já conhecem o Evangelho, mas, na verdade, é necessário refletir de forma mais profunda. E o motivo é simples, porque não existe nada mais importante do que o Evangelho. Somente por meio do Evangelho nós podemos receber a salvação. Em outras palavras, o Evangelho é o fundamento da salvação. E está em jogo a eternidade e a alma de cada pessoa. Diante disso, precisamos compreender o Evangelho com toda seriedade. O próprio propósito da Escritura, sagrada, e também a dedicação de Paulo e de todos os apóstolos e discípulos da igreja primitiva foi pregar e ensinar sem cessar que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. Isso nós podemos confirmar claramente no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, conhecer e entender que Jesus é o Cristo é absolutamente essencial. Para entendermos o significado disso, precisamos primeiro examinar quem é o Cristo. O Cristo foi enviado por causa dos problemas do ser humano. Problemas mortais, impossíveis de serem resolvidos pelo próprio homem. Então, precisamos perguntar, que problemas são tão graves que exigiram a vinda de Cristo? Para compreender isso, é necessário observar como era originalmente o estado do homem. No encontro anterior, vimos que Adão foi criado à imagem de Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, e também em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vimos que o homem foi criado à imagem de Deus e recebeu vida dele. E ainda, Deus lhe deu uma promessa como bênção, isto é, uma aliança. Mas, no livro de Gênesis capítulo 3, começa a se revelar a quebra dessa aliança. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 8, Adão e Eva se esconderam entre as árvores do jardim para fugir da presença do Senhor, Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 10, Adão disse: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Em Gênesis capítulo 3, versículo 12, Adão culpa a mulher. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui ele transfere a responsabilidade, tanto para a mulher quanto para o próprio Deus que lhe a deu. Em Gênesis capítulo 3, versículo 13, a mulher também transfere a culpa. A serpente me enganou e eu comi. Finalmente, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 16 até o versículo 24, Deus anuncia as maldições e consequências da queda. Quem é essa serpente mencionada em Gênesis capítulo 3, versículo 1? A própria Escritura explica. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, está escrito: o grande dragão foi expulso, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo o mundo. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, lemos: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Portanto, a serpente de Gênesis capítulo 3, versículo 1 é o próprio Satanás. Não sabemos exatamente em que forma ele se apresentou, mas sabemos com toda clareza que se trata de Satanás, o inimigo de Deus. Assim, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, vemos que a mulher olhou para a árvore e achou que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, tomou do fruto, comeu e também deu ao marido, e ele também comeu. Dessa forma, enganados pela serpente, Adão e Eva quebraram a aliança de Deus e cometeram pecado. As consequências aparecem logo em seguida. Em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e versículo 24, lemos: o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden para lavrar a terra de onde fora tirado, e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui vemos a separação entre Deus e o homem. O homem passa a ter medo de Deus, foge da sua presença e, finalmente, é expulso do jardim. Isso marca a ruptura do relacionamento entre Deus e a humanidade. Por causa da desobediência, todos os problemas começaram a surgir. A partir de Gênesis capítulo 3, versículo 16 até o versículo 24, vemos descritas as consequências que
atingem todas as áreas da vida humana: sofrimento, dor no lar e na família, dificuldades no trabalho, enfermidades, problemas no relacionamento com a natureza, a certeza da morte e até a questão da vida eterna. A raiz de todos os problemas está aqui. O ser humano foi enganado por Satanás, pecou contra Deus e acabou separado dele. Mas já no princípio, Deus revelou também a solução. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele disse: "Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Aqui está a primeira promessa de salvação. O descendente da mulher, isto é, o Cristo, viria para esmagar a cabeça da serpente, derrotar Satanás e resolver o problema do pecado. Assim, mesmo que o ser humano tenha caído em pecado, mesmo que tenha se separado de Deus e enfrentado tantas maldições, o Senhor já havia preparado desde o início o plano da redenção. Portanto, podemos afirmar que a origem de todos os problemas da humanidade está em Gênesis capítulo 3. A causa foi o engano de Satanás e a desobediência do homem, que resultaram na separação entre Deus e o ser humano. Mas também em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vemos a promessa de Deus, a vinda do Salvador, que traria a solução definitiva. Assim, o Evangelho já estava presente desde o princípio, como a boa notícia de que Deus não abandonaria a humanidade, mas enviaria o Cristo para restaurar aquilo que foi perdido. No próximo estudo, veremos em que condição se encontra o homem caído, por causa desse problema fundamental, para entendermos ainda melhor a necessidade e a grandeza da salvação em Cristo.